A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 19, parte 4. Justiça maior que a dos escribas e fariseus. Mas, em sua reprimenda, nosso Senhor, como lhes disse, hipócritas, essa é a jeitosa maneira que vocês têm para tentar escapar das exigências da lei, as quais ensinam que o homem deve honrar pai e mãe. Sim, os fariseus atuavam de conformidade com as suas próprias tradições e a maioria dessas regras tradicionais nada mais era do que muito astutas e sutis maneiras de se evadirem dos mandamentos da lei. Evitavam as citadas exigências, dizendo que faziam de um modo especial o que lhes fora determinado, o que quer dizer que, na realidade, não obedeciam coisa nenhuma à lei. Penso que todos temos conhecimento de ocorrências dessa natureza. Nós, os protestantes, criticamos acerbamente os católicos romanos, sobretudo os seus mestres da época da Idade Média, que se tornaram conhecidos como casuístas. Esses homens eram hábeis no estabelecimento de distinções sutis e injustificáveis, especialmente no tocante às questões da consciência e do comportamento. Com frequência, pareciam capazes de conciliar entre si coisas que pareciam irremediavelmente contraditórias. Provavelmente, você já observou esse fenômeno nas páginas dos jornais. Um indivíduo católico romano que diz não acreditar no divórcio consegue divorciar-se de sua esposa. Como ele conseguiu isso? O mais certo é que tudo tenha sido feito através de uma manobra casuísta, alguma espécie de explicação em forma escrita que parece ser capaz de satisfazer a letra da lei. Novamente, entretanto, não estou interessado meramente em denunciar essa modalidade de religiosidade tipicamente católica romana. Deus sabe que todos somos muito habilidosos nessas manobras. Todos somos capazes de racionalizar os nossos próprios pecados, justificando-os assim por meio de alguma explicação capciosa, desculpando-nos das coisas que fazemos ou que omitimos. Essa era a atitude típica dos fariseus. A acusação seguinte do nosso Senhor contra os fariseus, entretanto, é que eles só se interessavam por eles mesmos e por sua própria forma de justiça, conforme facilmente se percebia. E o resultado disso é que quase invariavelmente eles viviam satisfeitos com eles próprios. Em outras palavras, o objetivo final dos fariseus não era o de glorificarem a Deus, mas a si mesmos. Quando executavam as normas de sua religião, na realidade só estavam pensando em si mesmos e no cumprimento dos seus deveres religiosos, e não na glória e honra de Deus. Nosso Senhor demonstrou em sua história ilustrativa do fariseu e do publicano, que tinham ido orar no templo, que o fariseu fizera e dissera tudo isso sem ter realmente prestado adoração alguma a Deus. Dizia ele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, como está
em Lucas capítulo 18, verso 11. Tais palavras constituíam um insulto a Deus. Nelas não havia qualquer sinal de adoração a Deus. Aquele homem vivia cheio de suas próprias atividades, de sua própria vida religiosa e do que ele vivia fazendo. Como é lógico, quando alguém se põe em tal atitude e segue os seus próprios padrões, também seleciona as coisas que pensa que devem ser feitas. E, ao assim amoldar-se à sua lista particular de deveres, sente-se perfeitamente satisfeito. Ora, os fariseus eram indivíduos satisfeitos com eles mesmos, concentrando-se em suas próprias realizações, nunca no seu relacionamento com Deus. Pergunto se, às vezes, não nos fazemos culpados de idêntica atitude. Não é esse um dos pecados permanentes daqueles que a si mesmos se intitulam evangélicos? Vemos outras pessoas, obviamente, negando a fé e vivendo na impiedade. Quão fácil é ficarmos satisfeitos conosco, porque somos melhores do que outras pessoas, e então pensarmos: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, principalmente como aquele modernista ali. A nossa grande dificuldade é que nunca olhamos para nós mesmos, conforme somos vistos por Deus. Jamais nos lembramos do caráter, da pessoa e da natureza de Deus. A nossa religião consiste em certo número de coisas que havíamos resolvido pôr em execução e então, tendo feito isso, pensamos que está tudo muito bem. Por certo, entre nós manifestam-se abundantemente a presunção, a lisonja prestada a nós mesmos e a autossatisfação. Por sua vez, isso leva-nos a considerar a lamentável e trágica atitude dos fariseus para com os seus semelhantes. A condenação mais severa contra os fariseus é que, em sua vida diária, exibiam total ausência daquelas atitudes delineadas nas bem-aventuranças. Essa é a mais notável diferença entre os fariseus e os crentes no Senhor Jesus. O crente é uma pessoa na vida de quem são exemplificadas as bem-aventuranças. O crente é humilde de espírito, é manso, é misericordioso. Ele não fica satisfeito consigo quando terminou de cumprir algum dever. Não, pois tem fome e sede de justiça. Anela por ser alguém parecido com Cristo. Dentro dele agita-se uma profunda falta de satisfação consigo mesmo. Esse é o teste através do qual deveríamos provar-nos a nós mesmos. Em última análise, nosso Senhor condenou os fariseus por haverem fracassado completamente na observância da lei. Os fariseus, disse o Senhor, pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas esquecem-se e ignoram as questões mais graves da lei, que são o amor a Deus e o amor ao próximo. Contudo, esse amor a Deus e ao próximo é o centro da religião, o propósito mesmo da nossa adoração. Posso relembrá-lo que aquilo que Deus requer de nós é que o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de toda a mente, e também que amemos o próximo como a nós mesmos. O fato que alguém está pagando devidamente os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, que está praticando essa observância até os mínimos detalhes, não significa necessariamente que seja uma pessoa santificada. A prova da nossa santidade é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa atitude para com Ele, é o nosso amor a Ele. Como você se sairia em um teste dessa natureza? Ser santo não envolve apenas o evitar determinadas coisas e nem mesmo não pensar sobre certas coisas, mas envolve
a atitude final do coração do homem para com aquele Deus amoroso e santo, e, em segundo lugar, a atitude do homem para com os seus semelhantes, homens ou mulheres. A grande falha dos fariseus é que eles se interessavam pelos detalhes e não pelos princípios básicos. Estavam mais interessados nas ações do que nos motivos. Estavam mais interessados em fazer do que ser. O resto do Sermão do Monte é uma exposição desse fato. Nosso Senhor como que disse para os seus ouvintes: vocês sentem-se satisfeitos com vocês mesmos por não estarem cometendo adultério.